vamos abrir a palavra do Senhor. Pode saltar o endereço aí para nós. Pode acender as luzes do santuário. Amém. Muito bem. Nossa reflexão desta noite está baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, ou seja, o último capítulo de Lucas. E também os versículos, já finalizando. Amém. Podemos ler? Então diz assim, a partir do verso 13: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? Respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém, ele não o viram. E ele lhe disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 que com eles e os que estavam com ele, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Aleluia! Que texto fantástico. Interessante que só Lucas tem esse relato.
Quero falar com vocês então sobre esse tema aí. Solta para nós aí. Fala para mim. A caminho de Emaús. A caminho de Emaús. São dois caminhantes. Um deles é identificado como Cleófas, e o outro não sabemos seu nome, o texto não diz. E eles vão então de Jerusalém para Emaús, a uma distância, segundo o texto, de 60 estádios, o que corresponde a mais ou menos 12 quilômetros. Não temos muita informação sobre este lugar. A verdade é que diz o texto que eles estavam caminhando, e Jesus observa, e o texto narra, que eles estavam caminhando tristes, deprimidos, arrasados. É quando então chega para junto deles o Cristo ressuscitado e começa a caminhar com eles, embora eles a princípio não o conheceram. Então eu quero ver com você nessa noite, querido, os efeitos dessa caminhada desses discípulos para Emaús. Como eu disse, sabemos muito pouca coisa sobre Emaús, apenas que se tratava de uma cidade, um vilarejo, distante de Jerusalém, mais ou menos 12 quilômetros. E o texto, a partir do verso 17 até o verso 21, diz que eles estavam tristes, eles estavam, na verdade, perplexos. Eles não sabiam por que as coisas sucederam assim. E eles começam a relatar olha, aquele em quem nós depositamos toda a esperança de que haveria de libertar Israel do jugo romano, de libertar os judeus do jugo romano. E ele disse, agora ele está morto. E já é o terceiro dia, ou seja, não se tem mais nenhuma esperança, até porque o judeu cria que a alma do morto demorava até 3 dias para chegar ao Sheol, o lugar dos mortos. Querido, e lendo esse texto, isso me chamou a atenção, porque não é assim que muitas vezes acontece conosco. Parece que nós estamos também caminhando para Emaús. Não entendemos por que as coisas estão sucedendo assim na nossa vida, por que as coisas estão caminhando dessa forma. A única coisa que sabemos é que a vida não está sendo fácil, que as coisas a vida não está sendo benigna conosco, nossas expectativas muitas vezes não são supridas, aquilo que nós tínhamos como alvo, como nosso ideal, não está sendo cumprida. Muitas vezes nós nos encontramos assim, como esses discípulos, a caminho de Emaús, ou seja, caminhando para a tristeza, caminhando para a perplexidade, desorientado, triste pelas estradas da vida. Às vezes acontece isso conosco, como que se as nossas esperanças já tivessem esvaído. E vem um abatimento, vem uma tristeza, vem algo sombrio, e nós muitas vezes não sabemos como explicar e muito menos como reagir. E Jesus observa que eles estavam com os olhos tristes, embaçados, olhos de quem chorou, olhos de quem tinha experimentado uma decepção, uma depressão. Queridos, eu gosto também disso. Lendo a palavra, o Espírito vai nos mostrando algo interessante. Como é bom saber que Jesus observa e vê quando nós estamos tristes, quando nós estamos arrasados, quando nós estamos decepcionados, porque às vezes nós passamos por dificuldade na vida e achamos que ninguém está se importando conosco, mas Jesus está se importando sim. Ele sabe quando nós estamos tristes. Ele sabe quando o nosso coração está dilacerado, Ele sabe quando nós estamos deprimidos, arrasados, e nessas horas, querido, o mais interessante é que Ele sempre aparece para trazer uma palavra de ânimo, Ele sempre aparece para trazer o conforto, Ele sempre aparece para nos dar o alívio.
Lembram dos discípulos no mar da Galileia, na tempestade? Quando eles imaginavam que iriam naufragar, que estava tudo perdido, Jesus aparece naquela hora. E Jesus simplesmente ordena que o mar se acalme, que o vento cesse, e tudo volta ao normal. Querido, sabe o que o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você? Que ainda que eu e você estejamos passando por tempestade, por dificuldade, por momentos difíceis, querido, Ele jamais vai estar ausente, Ele sempre vai aparecer e vai dizer para o mar, o mar revolto que açoita o barco da nossa vida: cala-te, aquieta-te. Lembram da viúva de Naim? Ela estava indo sepultar o seu filho, já era viúva, já não era fácil as coisas, agora ia sepultar o seu único filho. Eu fico pensando o que passava na mente, no coração dessa mulher, mas exatamente quando ela ia saindo, a Bíblia diz que Jesus vem chegando, porque Ele sempre aparece nas horas difíceis. Ei, mãe, talvez você está chorando porque seu filho não tem correspondido às suas expectativas. Quem sabe seu filho está se afastando do Evangelho. Quem sabe seu filho está com amizades. Quem sabe com companhias que está te trazendo lágrimas e choro. Jesus vai aparecer e vai resolver essa situação. Ele nunca falha. Aleluia. Lembra de Jairo? Jairo foi atrás de Jesus dizendo: Senhor, o Senhor precisa na minha casa, tem uma menina de 12... Querido, isso me traz assim uma situação no coração, e eu fico tão preocupado com isso, porque eu olho para mim e fico olhando uma menina de 12 anos, o desabrochar da adolescência, e Jairo vai lá e diz: minha filha está morrendo. E Jesus, ao invés de dizer para ele: ó, Jairo, chega lá, dá um remedinho, faz uma coisa, leva no médico, ou então segura a barra aí, vou atender essa multidão, quando eu puder eu dar um tempo lá. Não, simplesmente Jesus botou a mão no ombro de Jairo e disse: vamos lá. Ei, querido, Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos abandona na dificuldade. E ainda mais, a Bíblia relata que quando eles vão para cá de Jairo, aparece uma mulher desesperada, depois de 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e ela toca nas vestes de Jesus. Jesus percebe isso, volta, e ela olha para ele, ele diz: quem me tocou? E ela, como que meio acanhada, pensando: eu não sei o que vai acontecer comigo agora, porque ela não podia fazer isso. Você conhece a história, não vou me deter nesse texto, desse acontecimento, mas ela olha para ele e diz: fui eu. E ao invés dela tomar uma bronca, Jesus diz para ela assim: filha, vá em paz, você está livre desse teu mal, acabou a hemorragia, acabou, filha. Querido, percebe que Jesus nunca está ausente, percebe que Jesus nunca está alheio ao que está acontecendo comigo e você, percebe que Ele sempre aparece, na hora certa Ele aparece. Você se alegra com isso, querido? Aleluia. Então, querido, às vezes é assim, às vezes nós estamos a caminho de Emaús, triste, perplexos, chorosos, decepcionados, talvez por causa de uma enfermidade, talvez por causa de um desentendimento com um ente querido, talvez um parente que está com dificuldade. Então nós nos entristecemos. Às vezes o desemprego bate. Quem é que nunca andou com o olhar triste, querido? Quem é que nunca, muitas vezes, não se sentiu arrasado, deprimido, com aquela dor no coração? As coisas não estão saindo como você gostaria. Quem é que nunca passou por isso? Mas aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, porque Jesus sempre aparece e nos estende a mão. Voltando ao texto, na verdade, lendo o texto, a gente percebe que eles estavam meio decepcionados. Verso 21 narra isso.
E diz assim, é porque nós esperávamos que fosse ele que fosse remir Israel, mas agora já tem 3 dias que essas coisas se passaram. Então eles estavam decepcionados, ou seja, nós depositamos toda a confiança nele e agora está morto, acabou a nossa esperança. Querido, não é assim que muita gente vê a pessoa de Jesus Cristo? Alguns dizem, e muitas vezes por culpa realmente de quem assim pratica, de quem assim age, mas alguém diz assim, eu ouvi no rádio, eu ouvi na televisão, que se eu viesse para a igreja, eu teria saúde constante, eu teria felicidade plena, nunca mais eu ia ficar doente, meu marido, que é um grosseirão, ia virar um homem gentil, ia me levar flores todo dia, café na cama, minha mulher ia se tornar a melhor cozinheira desse mundo, meus filhos passariam em primeiro lugar no vestibular, que eu iria ganhar na cena acumulada, que eu ia ficar rico. Querido, lamentavelmente, mas há muita gente que pintam assim, um Jesus como se ele fosse uma espécie de caixa eletrônico, sim ou não? E as pessoas então acreditam nisso, e por essa razão ficam decepcionadas, porque não é esse o Cristo que nós conhecemos, não é esse o Cristo que pregamos, não é esse o Cristo das Escrituras. Passa uma visão errada de Cristo e da sua obra. Querido, talvez você possa estar, como eu disse, a caminho de Emaús, ou seja, nessa caminhada de tristeza, de choro, de decepção, de desânimo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, está na hora de voltar. Está na hora de dar meia volta. E eu gosto do verso 33 que diz assim, na mesma hora, levantando, tornaram para Jerusalém. Presta atenção, fizeram uma caminhada de 12 quilômetros de volta. Uma pessoa, numa passada normal, percorre esse trajeto em mais ou menos 3 horas. Agora, andar 3 horas, numa estrada empoeirada, uma estrada de pedregulhos, com sandálias, não é uma coisa muito animador, você há de convir. Além do mais, já era noite, que a Bíblia relata que o dia já declinava, ou seja, já começava a escurecer. Mas voltaram para Jerusalém. Emaús não. Emaús era lugar de choro, tristeza, decepção, mas Jerusalém, agora nós vamos voltar para Jerusalém, porque lá sim está a alegria da ressurreição. Aleluia. O que foi que mudou a postura desses 2 discípulos, desses 2 caminhantes? Como é que se refaz a vida? E eu quero apresentar para você 3 atitudes que está no texto. Primeiro, convide Jesus para entrar na sua casa, na sua vida. Verso 29, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde e o dia já declinou, e ele entrou para ficar com eles. Eles o constrangeram, ou seja, eles suplicaram, eles de alguma forma, fizeram todo o esforço para que Jesus pudesse ficar com ele, entrar na casa dele, passar a noite com ele. Ei, querido, se você quer mudar o rumo da sua vida, aqui está a primeira atitude: convide Jesus para entrar na sua casa, para entrar na sua vida, para entrar no seu coração. Como diz nosso irmão Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Essa é a primeira atitude, querido. O texto diz que quando eles se aproximaram, ele fez menção como que ia passar adiante, ou seja, como que ele ia seguir viagem.
E eles o convidaram a entrar. Querido, na verdade, Jesus aguardava o convite deles. Quem lembra do sermão de domingo passado? Só tem 3 dias, está bem fresquinho. A tua porta, Cristo está. Ele, não é isso? Ou seja, ele aguarda, ele está ansioso, ele está na expectativa de receber de você um convite para ele entrar. Entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração. Senhor, toma conta da situação. Senhor, é tua essa casa. Senhor, é teu o meu coração. Senhor, é tua a minha vida. Como canta Joey Vasconcelos. Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração. Aleluia. Ele sempre espera para entrar na nossa vida, querido. É o desejo de Jesus. Se você não chamar para entrar na sua vida, você vai continuar lá em Emaús. Segunda coisa, para mudar de atitude, ouvindo a palavra de Deus. Verso 27, e começando por Moisés, e todos os profetas explicavam-lhe o que se havia, os profetas explicavam-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. Verso 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Querido, essa é a beleza da Escritura, essa é a beleza, elas são tão vivas que quando elas são expostas, arde o nosso coração. Quem nunca sentiu isso, de estar frio como um bloco de gelo, mas quando a palavra de Deus cai no nosso coração, ela aquece o nosso coração, ela muda a nossa temperatura. E eles não só o chamaram para entrar, mas ouviram as suas palavras com toda a atenção. Lembram de Marta e Maria? As 2 irmãs que receberam Jesus para uma visita. Enquanto Marta estava ocupada com seus afazeres, a Bíblia diz que Maria, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia as suas palavras. E quando ela chega para reclamar com Jesus da sua irmã, ela toma uma lição de Jesus, diz: ah, Marta, você está tão preocupada com os afazeres, tão ocupada com as coisas do dia a dia, mas Maria escolheu a boa parte. Querido, eu sei e admiro você pela sua postura serviçal, pela sua postura de querer cuidar da sua casa, e é assim mesmo que deve ser. Mas, querido, tem algo mais importante na sua vida do que casa, do que bem, do que dinheiro, do que bens materiais. Tem Jesus, que é tudo para nós. E o resultado está aqui. Ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Terceira e última, você precisa de uma mudança de atitude. Verso 33, na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Imagine, sinceramente, depois de uma caminhada de 12 quilômetros, se fosse eu ia dizer: olha, primeiro eu vou botar as pernas para cima, e vou descansar um pouco. Ou quem sabe dizer: não, agora não, está de noite, eu vou dormir, amanhã, então de manhã eu vou para lá. Mas, querido, eles ficaram tão impactados quando viram Jesus ressurreto. A presença de Jesus
causou neles um impacto tão grande, que eles não lembraram mais de cansaço, nem lembraram que tinha mais 12 quilômetros para retornar, levantaram-se e foram. Ei, meu amado, quando você for impactado pela pessoa de Jesus, quando você for impactado pela palavra de Jesus, querido, não tem cansaço que vai impedir você de fazer as coisas, não tem chuva que vai te impedir de vir para a igreja, não tem frio, não tem sol, não tem calor, porque você vai sentir o coração arder pela presença e pela palavra dEle. Há um ditado que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O compositor sacro diz: amanhã pode ser muito tarde. Hebreus 4:7 diz lá: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Para terminar, querida, uma pergunta: por onde você tem andado? A caminho de Emaús? Triste, cabisbaixo, arrasado, decepcionado, sentindo abandonado? E o que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, espero que toque no seu, você que está aqui, você que está me ouvindo e me assistindo, é que nós possamos realmente tomar como exemplo esses discípulos de Emaús, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, convidar Jesus para entrar na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração, ou seja, mudar de atitude. E você precisa fazer isso. Ah, mas eu já sou um crente. Eles eram discípulos também. Eles eram discípulos. Querido, volte atrás. Vá para Jerusalém. Fique em Emaús, não. Sabe o que significa Jerusalém? Cidade de paz. Vá para onde você vai encontrar a paz. Saia de Emaús, que é símbolo de tristeza, de desânimo, de fracasso, mas vá para Jerusalém, que é o símbolo da paz, da alegria, da vida, que só Jesus Cristo, o ressurreto, pode dar para mim e para você. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Espero que você também que está em casa tenha sido abençoado. Amém? Fique em pé, deixa eu abençoar a sua vida. Meu Pai, Deus querido, exaltado seja teu nome, exaltado seja o nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e reina para todos sempre. Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor, que assim como ela encontrou guarida em meu coração, possa encontrar guarida em cada coração aqui, e aqueles que estão ao alcance da minha voz, ao alcance da imagem, Senhor, através da internet, Senhor, e aqueles que no futuro irão acessá-la. Deus, obrigado, Pai, obrigado, Deus. Afasta de nós, ó Pai, o desejo de estar sempre caminhando em direção a Emaús, tristes, decepcionados, fracassados, desanimados, mas que nosso desejo é permanecer em Jerusalém, na cidade da paz, na cidade de luz, onde, ó Pai, um dia nós também iremos ser transportados para Jerusalém celestial, cidade de luz, morada eterna do Senhor e do teu Filho, e de todos aqueles que partiram confiado, ó Pai, nas tuas promessas, Senhor. Pai, leva-nos agora aos nossos lares, dá-nos uma noite abençoada, dá-nos um restante de semana abençoado, Senhor. Em nome de Jesus oramos, amém, amém, amém.